Amém? Então, vamos à palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos aqui a transmitir a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa, Senhor Jesus, falar aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos, através da revelação do Teu Santo Espírito, Senhor, captar a mensagem que Tu tens para cada um de nós, imprimindo-a, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio do 5º capítulo do segundo livro de Reis, nós temos aqui justamente Naamã, um comandante do exército sírio, um homem poderoso, um herói de guerra. E Naamã se depara com um problema. Vamos lá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. A lepra, neste momento, era uma doença incurável. Neste momento, não havia homem sobre a terra que pudesse transformar a realidade de um leproso. Isso não era conhecido. Hoje nós já temos isso, mas naquela época não era de conhecimento de ninguém. E Naamã, com toda a sua grandeza, toda a sua pompa, sofria de lepra. Debaixo daquela armadura e daquela força, existia um problema. Quantas vezes nós não temos armaduras, forças, pompa, poder, mas existe um problema que ninguém vê. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar, não é? E na Bíblia, frequentemente, a lepra é justamente associada ao pecado. A lepra, ela leva a uma contaminação progressiva. Muitas vezes começa com uma feridinha, aquilo ali cresce, 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 até que todo o corpo está tomado. Assim é o pecado. Você começa com um deslizezinho, com um errinho, e a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, começa com uma coisinha, daqui a pouco, quando você vai ver, você está imerso no pecado. O pecado, assim como a lepra de Naamã, a gente às vezes até consegue esconder do homem. Mas a gente não consegue esconder de Deus. Então, o pecado, ele leva a gente a um isolamento. Um isolamento e um distanciamento de Deus. A lepra, ela causava um isolamento. O homem tinha que se retirar e viver sozinho. A lepra, assim como o pecado, tornava o homem espiritualmente impuro. E só havia uma pessoa que podia resolver o problema da lepra. E só há uma pessoa que pode resolver o problema do pecado. O único que pode remover este problema de nós é o nosso Senhor Deus, através de Jesus Cristo. Então, voltemos para Naamã.
Imaginem aquele homem, um herói, um poderoso, agora se via totalmente impotente diante do seu problema. Não existia uma solução natural, não existia uma solução conhecida por ele e nem por outros. Até que uma luz no fim do túnel apareceu para este homem. E o que a gente faz quando uma luz no fim do túnel aparece para a gente? Ali, na sua intimidade, no seio da sua casa, a Bíblia conta aqui no versículo 2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Uma menina. A tradição conta que essa menina devia ter ali os seus 12, 13, 14 anos. Uma adolescente, uma jovem. E ela ainda era escrava. Ela era cativa ali. Uma mulher, jovenzinha e escrava. Qual era o poder da voz desta menina? Ousaríamos dizer? Nenhum. Mas um sussurro como o dela foi o que provocou uma fagulha de esperança para Naamã. Então, mesmo que fosse apenas um sussurro, uma menina pequena, hebreia, falou: eu conheço alguém. Eu conheço alguém. E ela falou, não de qualquer jeito, mas você viu como é que ela falou? Ela falou assim: quem me dera ele estivesse lá. Ela falou com amor. Ela falou com cuidado. Ela falou com paixão. De quem conhece o poder de Deus e não pode guardar para si. Como essa menina estava à frente da sua época, né? Uma evangelista nata. Antes mesmo da obra da cruz ter sido consumada, ela estava pronta para evangelizar. Pronta para falar e proclamar: Deus pode. Deus faz. Eu conheço esse Deus. Essa menina, ela não se envergonhava de quem ela era. Como o apóstolo Paulo disse, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Todo. Lá em Romanos 1,16 diz isso. Essa menina apontava para esse poder, crendo que Deus podia salvar o seu amo. Essa menina foi tomada por um espírito de ousadia. E Deus nos dá esse espírito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi justamente isso que essa menina fez. Com poder e autoridade e com amor, ela lançou a semente. Ela testemunhou quem era o nosso Deus. Ela testemunhou que havia alguém capaz de transformar a realidade daquele poderoso homem. E ela falou isso para a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã, sabiamente, falou a Naamã. E Naamã se empolgou. Então, ele se muniu de uma atitude e falou: vou contar para o meu rei para ver o que ele pode me ajudar. Afinal, Síria e Israel eram nações potencialmente ali inimigas.
Poderia haver algum problema, tipo, o que o comandante do exército vai fazer na terra de Israel? Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Como vocês podem notar, esse rei está procurando um pretexto contra mim. Olha a atitude do rei de Israel. Ele simplesmente ficou em pânico. Ele agiu com desconfiança, medo, como quem olha para a sua total incapacidade e esquece que não dependia dele. Ele agiu como se dependesse dele, esquecendo-se que existia um Deus vivo, e existe um Deus vivo em Israel. Não estou levando aqui em conta o quanto que este rei conhecia o poder de Deus. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Ele viu coisas acontecerem pelo poder de Deus. Quantas coisas ele viu, né? Mas ele nem se lembrou assim: vou chamar Eliseu. Porque ele podia ter lembrado: vou chamar Eliseu, vou tomar uma atitude. Não, ele se encheu de medo, ficou em pânico, rasgou as suas vestes. Ele nem pensou em perguntar: meu Deus, o que eu faço? Como outros reis, mesmo que com a fé meio aqui, meio ali, faziam, né? Paravam e perguntavam: Deus, o que eu tenho que fazer? Ele, de cara, assumiu o pior. Só pode ser uma armadilha. Isso é pegadinha. Eu não vou cair nisso. E quantas vezes nós não somos esse rei? Quantas vezes chega alguém para a gente e fala assim: eu estou com um problemão que só você pode me ajudar. Aí você fica assim: eu? Eu? Mas quem sou eu? Eu? Só eu? Ah, não, isso daí não está certo não. Se alguém disse para você que era eu, estão querendo me botar numa furada porque eu não vou dar conta. Quantas vezes a gente para e pensa assim? E nessa a gente acaba perdendo uma oportunidade de orar por alguém. A gente acaba perdendo a oportunidade de pregar para alguém. Porque a gente para e pensa: e se eu orar e nada acontecer? E se eu aconselhar e der errado? Ai, é muita coisa para mim. E o que a gente faz? A gente se afasta. A gente tira o corpo fora, como o rei de Israel estava querendo fazer. Muitas vezes a gente esquece que não é sobre nós, mas é sobre o Deus que habita em nós, sobre o Deus que capacita as nossas vidas. Não é sobre nós. De fato, Débora, você que pode resolver isso. Não, eu? O que eu posso? Não sou eu. Mas Deus pode me capacitar a fazer. Deus pode te capacitar a falar. Deus pode te capacitar a orar. Orar como convém. Orar ligado ao coração de Deus. Que Ele coloca as palavras na nossa boca. A gente pode se lembrar aqui de Moisés. Moisés, quando foi chamado, ele falou: quem sou eu? Como é que eu vou falar? Eu nunca soube falar. E Deus falou o quê? Eu vou ser com a sua boca.
eu é que vou falar. Jeremias também. Eu? Como é que eu vou falar? Eu não sei falar. Eu sou apenas um menino. A gente se diminui tanto. E quando a gente se diminui, na verdade, a gente não está se diminuindo, mas a gente está automaticamente diminuindo Deus. Porque a gente diminui que Deus é capaz de fazer através de mim. E Ele é capaz. Então Deus repreende Jeremias e fala, não fala que você é só um menino. Simplesmente vá. E a todos a quem eu te enviar, você vai. E Jeremias cumpriu, à risca. Não é por nós mesmos. Porque por nós mesmos, de fato, nós não somos capazes de nada. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo nos lembra disso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E o nosso Deus é aquele Deus que é capaz, poderoso, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. Deus nos chamou para sermos as pessoas que fazem acontecer através dele, e não os que se escondem por medo. Mas graças a Deus, Eliseu era assim com Deus, e ele soube que isso aconteceu. Eliseu ouviu dizer que o rei rasgou as suas vestes. Eliseu ouviu dizer que o comandante da Síria estava no palácio. Então, o que Eliseu fez? Ele falou, manda ele vir para cá. Pode mandar ele vir até mim. E Eliseu, no versículo 8, confronta o rei e fala assim, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir até mim e ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que há Deus em Israel. E ele saberá que existe alguém capaz de transformar a realidade. Então, Naamã foi com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, poxa, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Naamã, então, deu meia volta e foi embora, muito irritado. O que Naamã estava esperando? Naamã ouviu dizer, ele viu uma pontinha de esperança e ele pensou, poxa, eu sou importante. Eu sou grande no meu meio, todos me conhecem, todos sabem o meu poder. Com certeza vai acontecer um espetáculo. Com certeza eu vou ter aquele super milagre, eu vou ficar super falado, todo mundo vai saber o que aconteceu, eu vou fazer e acontecer. Ele achava que a resposta para ele ia ser do jeito que ele achava que tinha que ser. E muitas vezes a gente acha que a resposta de Deus para a nossa oração vai ser do jeito que a gente acha que tem que ser.
Ah, porque Deus vai responder assim. Deus vai fazer uma borboleta aparecer, o céu abrir, a pétala cair. Nem sempre. Quantas vezes a gente acha que vai... E às vezes é o quê? É na brisa suave, é na palavra simples, é na atitude e postura de oração. Muitas vezes é na simplicidade. A gente precisa aprender a entender as respostas e as mensagens que Deus está mandando para a gente. Precisamos estar atentos. A gente está aprendendo aqui com cada personagem. A gente já falou da menina, já falou do rei e agora Naamã. Naamã esperava que o profeta viesse. Não veio o profeta, veio o mensageiro. Ele esperava um ritual e ele recebeu uma simples ordem. Gente, mergulhar, era só... Eu podia mergulhar em qualquer lugar, por que ele está mandando mergulhar? E por conta do orgulho e da presunção de Naamã, ele quase perdeu o milagre. Quantas vezes Deus fala conosco através das pequenas coisas do dia a dia? Uma criança, às vezes, vem entregar para você um Deus te abençoe que seja, que você estava esperando receber uma palavra da boca de um teólogo, e você banaliza o que aquela criança falou. Quantas vezes Deus usa uma palavra de um culto numa igrejinha simples, pequena, apertada, sem instrumento, sem som, no gogó, e a gente acha que Ele vai falar com a gente só no super congresso, com toda a badalação. Não despreze as coisas simples. Não despreze as respostas de Deus para a sua vida. A resposta está em orar, perdoar, amar. Mas muitas vezes a gente está esperando uma resposta num código secreto que só eu que vou entender. Não é assim. A gente fica procurando pelo onde não tem. E Deus já está mostrando para a gente, meu filho, olha só, é isso mais isso é igual a isso. E a gente está querendo botar um X nessa equação que não tem. A gente está querendo virar uma equação de 2º grau, 3º grau, 4º grau. É simples. É simples. A cura está na obediência diária. Mas a gente espera um momento mágico. Vamos voltar à essência. Quando eu vejo essa história de Naamã, eu lembro muito daquela história do náufrago. Vocês sabem essa história? Um homem naufragou e ficou sozinho. E todos os dias ele orava para que alguém viesse socorrê-lo. Para que Deus viesse socorrê-lo. Na verdade era assim, né? Ele ficou sozinho na ilha e ele orava, orava, orava. Meu Deus, manda socorro, me resgata, me salva, me salva, me salva. E aí passa um navio e oferece ajuda. E aquele homem fala o quê? Não, não, não. Deus vai me salvar. E aí passa um segundo barco e oferece ajuda. E ele responde o quê? Não, Deus vai me salvar. Não contente, Deus pensa assim, vou mandar outra coisa, né? Aí passa um helicóptero e ele fala o quê? Não, Deus vai me salvar. Até que esse homem morre. E quando finalmente ele encontra com Deus, ele pergunta, Deus, por que você não me salvou? E Deus responde, meu filho, eu mandei navio, barco, helicóptero. Você que não aceitou a minha resposta de oração. Quantas vezes nós não somos esse náufrago? Estamos esperando uma resposta X acontecer daquela forma e não estamos atentos às respostas que Deus está nos mandando. A gente esquece que os pensamentos de Deus são maiores, melhores do que os nossos.
Os pensamentos deles não são os nossos, os caminhos dele não são os nossos, são melhores, mais altos, mais certos, não tem erro. E a Bíblia nos alerta, confie no Senhor, para que a gente não se estribe, não se caia, não resvale no nosso próprio entendimento. Quando os nossos olhos se perdem do Senhor, a gente cai no nosso próprio entendimento, nas nossas convicções. E a gente se esquece que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias desse mundo, as fracas para confundir as fortes. Então, estejamos atentos às coisas simples. Estejamos atentos às respostas de Deus para nós. Naamã, por um triz, não perdeu o milagre. E ele só não perdeu o milagre porque tinham homens com ele que foram sábios. Muitas vezes, para nós não perdermos o milagre, nós precisamos estar rodeados das pessoas certas. No versículo 13, nós lemos que, então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Olha a sabedoria e a suavidade desses homens. Eles não estavam falando com qualquer pessoa, eles estavam falando com seu superior. Eles estavam vendo que o seu superior ia tomar uma decisão errada. E eles precisavam mudar o foco daquele homem, dizer para ele que ele estava errado, sem dizer de uma forma afrontosa. Porque se eles fossem afrontosos, o que Naamã ia fazer? Ia chutar todo mundo e ir embora. Mas esses homens não se calaram diante do orgulho do seu comandante. E eles usaram de sabedoria para exortá-lo. Falaram com respeito. Meu pai. Com carinho. E eles foram um canal ali de exortação e incentivo, não de crítica. Às vezes a gente quer ajudar alguém, quer exortar alguém, e em vez de exortar, a gente faz o quê? Aponta o dedo. Apontar o dedo não é exortar. Exortar é incentivar. É você voltar para a realidade. Exatamente o que esses homens fizeram. Você volta para a realidade da pessoa com base na palavra e com amor. Com respeito. Esses homens foram agentes do milagre de Deus na vida de Naamã. Se eles não estivessem ali, muito provavelmente Naamã teria perdido a bênção. E aí eu volto para a gente agora. Quantas vezes nós nos vemos na mesma posição desses oficiais? Nós estamos com algum irmão, alguém próximo a nós, desanimado, ou então fazendo as escolhas erradas por orgulho, paralisados, feridos, confusos. Como nós agimos quando isso acontece? Como nós temos nos posicionado? É muito comum nos calarmos por medo, por comodismo, por covardia. E eu digo até por falta de amor. Às vezes a gente fala assim: eu não vou saber falar com amor, não. Então, melhor não falar. Aí eu concordo. Ó, se você não tem amor, não fala sem amor. Mas aí você fala assim: Deus, me dá amor para eu falar. Me ajuda a falar com amor.
É melhor não falar sem amor, mas pede para Deus te ajudar. Deus transforma, Deus bota a palavra branda na sua boca. Deus vai dar a estratégia certa. Ele não nos chamou para ser os que se calam diante do problema. Ele chamou para que nós sejamos as vozes que encorajam. Vamos, tenta mais uma vez. Você vai conseguir se você fizer assim. É o jeitinho de falar. Os amigos que exortam com amor. Olha, acho que não é muito bem por esse caminho, não. Vamos tentar por aquele ali. Acho que vai dar mais certo. Eu te ajudo, eu vou junto com você. Vamos orar também? Né? E a gente vai falando. Precisamos ser aqueles que estão prontos para apontar a obediência a Deus. A simples obediência. Quando alguém chegar e falar assim, ai, Deus mandou eu fazer isso, mas eu não consigo. Você consegue sim, Deus mandou? Então você consegue, vamos lá. Se Deus mandou, você vai fazer e você vai conseguir. Confia, confia. Precisamos ser essa voz que leva, impulsiona, direciona. Eu preciso ter essa voz do meu lado, você também não precisa? Esse é um dos benefícios de nós estarmos congregando. Na carta aos Hebreus 10, versículo 24, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso aqui que nós temos é importante para termos essas vozes que nos levam além, que nos impulsionam para que nós não percamos o milagre. Eu quero ter alguém do meu lado assim. E eu quero ser este alguém para alguém. Muitas vezes a gente tem medo de exortar e falar, porque a gente vai de encontro ao que aquela pessoa está falando, vai ser contrário ao que aquela pessoa está pensando. Mas no livro de Provérbios, Salomão disse assim, leais são as feridas feitas pelo amigo, mais do que os beijos do inimigo, que são enganosos. Então, muitas vezes, um não vindo da boca de um amigo, ou um não faz assim, vamos fazer assado. Na hora, pode até num primeiro momento, a pessoa ficar assim, mas, poxa, ele está falando que eu estou fazendo errado. Mas no final, isso vai ser para a bênção. Isso vai ser para a transformação. É muito melhor do que alguém ter batido no ombro de Naamã e ter falado assim, isso aí. Você está certo mesmo, vamos embora, porque aqui esse rio não presta, esse cara nem veio aqui falar com você. Era a atitude mais fácil, mas os oficiais não tiveram essa atitude. Então, não seja a boca que engana, mas seja a boca que conduz. A boca que diz a verdade em amor. E essa verdade bateu no coração de Naamã e ele, então, decidiu sair do salto. Quando aqueles oficiais disseram isso, Naamã, então, percebeu, é verdade, eu preciso fazer. Eles conseguiram mexer com um brio certinho, né? Olha, se fosse mais difícil, você ia fazer que eu sei. Então, que isso é fácil, você vai conseguir moleza. Eles já deram para ele, eles encheram ele, disseram, você consegue, você pode. Então, Naamã foi. E ele desceu ao Jordão e mergulhou, não uma vez, mas 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser o Deus de Israel.
7 vezes Naamã mergulhou. Todas as ordens do profeta Eliseu tinham um porquê. Tudo tinha um porquê. Ele mandou um mensageiro, ele não foi. Por quê? Porque Naamã precisava ser confrontado no seu orgulho. Naamã precisava entender que as coisas não iam acontecer do jeito que ele queria, mas que iriam acontecer do jeito que ele precisava que acontecesse. Eliseu mandou que ele descesse ao rio e se lavasse. Por que se lavasse? Mandou que ele mergulhasse 7 vezes. Por que 7 vezes? Na Bíblia, o número 7 está relacionado à perfeição, à totalidade. Naamã queria a cura da lepra. Mas Deus não queria só curar a lepra de Naamã. Deus queria curar Naamã por completo. Não era só aquilo que Naamã estava buscando. Ele queria tratá-lo como um todo. E em 7 mergulhos, Naamã foi tratado como um todo. E eu sei que existem inúmeras versões, inúmeros jeitos da gente falar quais são esses 7 mergulhos. Mas eu vou falar quais que, para mim, são esses 7 mergulhos. E eu não vou estar aqui excluindo qualquer outra interpretação. Mas essa foi a direção que Deus me deu hoje. Então, a primeira descida ao Jordão, Naamã precisou descer do seu salto. Ele precisou se quebrantar ali na sua humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Naamã precisava ter o seu orgulho deixado de lado. Ele precisou se igualar aos outros. Ele não ia continuar sendo aquele homem dentro da armadura. Ele teve que se despir da sua armadura para descer ao Jordão. Ele teve que ficar igual a outro qualquer. Porque Deus nos criou iguais. Todos provenientes de uma mesma massa. Todos descendentes de Adão. Todos. Somos todos iguais. Todos da mesma substância. Naamã precisou entender que ele não era melhor nem maior que ninguém, mas que ele era humano. Então, a primeira descida, o primeiro mergulho, fez com que Naamã encarasse de frente o seu orgulho e deixasse de lado o seu orgulho, para então receber a graça de Deus. Então, Naamã parte para o segundo mergulho. Por que será que ele passou para o segundo mergulho? E aí, eu vou dizer que o primeiro passo para você continuar mergulhando é obedecer. Porque ele sabia que a ordem era um 7 e não 1. Então, ele obedeceu. Vou mergulhar mais um. E a Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia nos ensina que obedecer é um ato de amor a Deus. E Naamã desceu segunda vez. E ele continuou. E Naamã desceu a terceira vez. E na terceira vez que ele se levanta ali, ele já estava começando a desenvolver o quê? Fé, confiança. Eu creio que então são 7, eu vou continuar. Aquele sem fé é impossível agradar a Deus. E ele continuou. E a fé produz o quê? Perseverança. E ele perseverou. E foi para o 4º mergulho. Ele viu o primeiro mergulho acontecer, o segundo mergulho acontecer, o terceiro mergulho acontecer, o 4º mergulho acontecer. E fisicamente ainda não tinha acontecido nada. Mas eu creio que a cada mergulho algo já estava acontecendo na vida daquele homem.
E a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele mergulha a 5ª vez. E quando você já está perseverando, orando, obedecendo, e você vai a 5ª vez e a coisa ainda não aconteceu, é o momento que você se despe de tudo que você tem. E é o momento que você se entrega totalmente nas mãos de Deus. Naamã precisou entender que não estava mais nas mãos dele. A cura para as nossas vidas exige uma submissão total a Deus. Uma dependência completa. E nesse processo, Naamã não apenas estava se entregando e dependendo, mas entendendo que ele também pertencia a uma outra substância, que antes ele achava que ele era diferente. Mas ele começou a ganhar e gerar uma identidade nele. E a identidade de Cristo impressa em nós faz com que a gente dia a dia encare o arrependimento. E é por isso que a gente dá o nosso 6º mergulho. E o arrependimento real, ele traz a purificação dos nossos pecados. A água ali estava lavando o corpo de Naamã, mas a água do Espírito estava lavando Naamã do pecado, da incredulidade, do orgulho. Em Tito 3, de 5 a 7, a gente lê: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Naamã foi lavado, regenerado pelo Espírito. E aí ele deu o 7º mergulho e já se ergueu totalmente curado, com uma pele renovada e com um coração transformado, de quem não apenas recebe a cura, mas entende quem é Deus. Naamã se ergueu tendo uma revelação de quem é Deus. Ele saiu não apenas limpo, mas transformado e declarando: agora eu sei que não há Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Ele recebe a revelação de quem é Deus. Assim é em nossas vidas. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Isso Deus quer operar em nós. Não apenas a cura do que nós estamos pedindo, não apenas a resposta de uma porta aberta, não. Ele quer nos fazer plenos nele. Ele quer nos transformar por completo. Ele não quer apenas que nós reconheçamos a bênção, mas que nós reconheçamos o Deus da bênção. O Deus da bênção. E que nós despertemos o nosso espírito para prosseguir em conhecer mais de Deus, até que chegue o dia em que com Ele estejamos na glória. A cura de Naamã, assim como a nossa, é um processo. E Deus nos chama a mergulhar nesse processo. Deus nos chama a mergulhar na sua presença, na sua vontade, na sua palavra, numa vida de oração, de comunhão. E hoje eu te convido a perseverar nesse processo.
Não pare no primeiro mergulho. Não hesite em começar a mergulhar, né? Vamos começar adiante? Não seja orgulhoso para não mergulhar. Não seja orgulhoso para não fazer o que Deus está te orientando a fazer. Não pare. Siga, prossiga, mergulhe. Hoje é o dia da mesa do Senhor. E dia após dia, nós precisamos dar os nossos mergulhos. O nosso batismo, a nossa renovação em fé. Deus nos chama para viver esse processo e para ser parte desse processo na vida de outros. Hoje eu te convido a parar e pensar, quando eu tenho que ser aquela menina? Quando que o meu sussurro vai trazer a esperança para a vida de alguém? Hoje eu te convido a pensar que você não pode agir como o rei de Israel. Não pense que o poder está nas tuas mãos, mas lembre-se que o poder está na mão daquele que habita em você. Então, não negue ajuda. Não negue a oração. Quem faz é Deus. Cabe a nós orar, pedir, agir. E Ele vai fazer, e Ele vai operar. Muitas vezes a resposta não vai ser a que a gente espera, mas vai ser a melhor resposta. Hoje eu te convido a ser como os oficiais de Naamã. A ser a voz que incentiva, que leva além, que motiva, que empurra o seu amigo para o milagre. E hoje eu te convido a mergulhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, para ser totalmente transformado por Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque Tu és este Deus verdadeiro. Te agradecemos pelo privilégio que temos de Te conhecer. E te pedimos, Senhor, a ousadia desta menina, para não perdermos as oportunidades de falar, de testemunhar do Seu poder. Te pedimos, Senhor Jesus, a ousadia dos oficiais de Naamã, que não se calaram diante do orgulho, mas que com zelo, sabedoria e amor souberam exortar, souberam incentivar, souberam empurrar Naamã para o milagre que Tu tinhas para ele. Senhor, hoje nós Te pedimos perdão pelas vezes que nós nos calamos, pelas vezes que nós nos desesperamos e por algum motivo deixamos de estender a mão, deixamos de ser resposta de oração na vida de alguém. Dá-nos, Senhor, a Tua sensibilidade para que nós possamos, Senhor Jesus, ser os Teus olhos aqui na terra, ser as Tuas mãos aqui na terra, ser, Senhor, os Teus ouvidos para aquele que precisa falar com alguém, ser a Tua boca para aquele que precisa de conselho. Ajuda-nos, Senhor, reveste-nos com o Teu poder, pois sabemos que a capacidade não está em nós, mas em Ti que operas através de nós. E hoje, Senhor, quando nós participaremos da Sua mesa, nós Te pedimos que no nosso mergulho, Tu possas, Senhor Jesus, completar a obra em nós. Não queremos, Senhor Jesus, apenas uma cura pontual, mas queremos, Senhor, ser totalmente curados por Ti.
corpo, alma e espírito, plenamente curados por Ti, plenamente transformados por Ti. Nós te louvamos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. E sabemos que o mesmo Deus que operou este milagre na vida de Naamã é o Deus que hoje completa o milagre nas nossas vidas. E nós aqui, Senhor Jesus, nos apresentamos a Ti. Todos os nossos problemas, Tu conhece todos os nossos corpos, Senhor, de cada um aqui. Se você tem alguma doença, algum problema de saúde, que você possa colocar diante de Deus agora. Se você puder tocar na região do seu corpo, peça para Ele. Senhor, nós te clamamos, Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. Te pedimos pelo Teu toque, Senhor, e venha com cura e restauração física. Venha, Senhor Jesus, remover tumores. Venha, Senhor Jesus, dar alívio e resolução às dores, Senhor. Venha, Senhor Jesus, colocar em equilíbrio os hormônios. Venha, Senhor Jesus, limpar toda obstrução venosa e arterial, Senhor. Venha, Senhor Jesus, curar qualquer artrose, deformação, Senhor, dor nos ossos, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que não falha, Senhor. E nós te clamamos pelo Teu toque nesta noite. Te pedimos, Senhor Jesus, pelas mentes. Senhor, traz paz às mentes, Senhor. Traz equilíbrio à nossa alma, Senhor Jesus. Que nós possamos plenamente descansar em Ti e ter a alegria genuína que apenas Jesus Cristo pode dar, Senhor. Nós te clamamos, Senhor Jesus, pelos nossos espíritos. Ó Pai, vem renovar a nossa saúde espiritual em Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, ir mais profundo em conhecer a Ti. Queremos, Senhor, a cada dia ter novas experiências contigo. A revelação através da Tua palavra, a oração em espírito e em verdade, a adoração que cala os ruídos deste mundo. Ensina-nos, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade e a viver uma plena vida de devoção a Ti. Ó Pai, nós Te clamamos pelo Teu toque completo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.